Essa palavra, ela tem mexido comigo e ministrado ao meu coração sobre algumas características de Deus. Mas é interessante nós percebermos, primeiramente, o que é um salmo. Eu acho o livro do Salmo tão diferente e peculiar em toda a Bíblia, porque ele fala sobre as emoções humanas que nós temos no nosso cotidiano. Fala sobre raiva, angústia, medo, saudade. O livro dos Salmos, ele tem diversos autores, tempos históricos, momentos bíblicos. E é mais do que interessante, porque tem uma riqueza profunda e tem diversas características dentro do Salmo. A gente pode pensar, por exemplo, nos salmos messiânicos, que falam sobre a vinda de Jesus. Outro exemplo são os salmos de lamento. Um exemplo claro disso é o Salmo 51, em que Davi se lamenta pelo seu pecado. Outros tipos de salmos, salmo de sabedoria, salmos imprectório, que tem a ver com um homem querendo justiça sobre o que aconteceu com ele, sobre a destruição dos seus sonhos, dos seus projetos, ou seja lá o que for. Salmos de penitência e muitos outros. E nesses salmos, o que nós percebemos é que é uma forma que o homem fala a Deus e expressa o que ele sente diante de Deus. E muitas vezes nós lemos alguns salmos e ficamos às vezes espantados com a capacidade que o ser humano tem de odiar o outro, de ter medo mesmo sabendo que tem a proteção de Deus. Mas esse salmo em questão, ele na verdade faz parte de uma coletânea de salmos que a gente chama eles de hinos. E aqui esse salmo, que é originalmente cantado, ele fala sobre um momento específico da história do povo de Israel, do povo hebreu. A história deste povo que ficou durante um período de 70 anos num lugar que não era seu, a chamada Babilônia. E nós vamos perceber mais ainda que este salmo fala sobre a história posterior ao que acontece quando Ciro da Pérsia acaba decretando a saída, a libertação dos judeus e o retorno para a sua terra. Ele fez isso para conseguir uma certa média com os judeus, conseguir a sua submissão e o que eles tanto queriam, que era a volta para a sua própria casa. Esse salmo, ele também encontra alguns paralelos na Bíblia quando nós olhamos para os livros de Neemias e o livro de Esdras. Livro de Neemias que fala sobre a reconstrução física de Jerusalém, e o livro de Esdras que fala sobre a reconstrução espiritual de Jerusalém. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que este salmo, Salmo de 126, foi escrito pelo próprio Esdras. Mas o que me chama a atenção neste salmo é que fala sobre o retorno, o caminho de volta entre a saída da Babilônia e a chegada em Jerusalém. Isso fala também de saudade e de gratidão a Deus, porque o que nós percebemos é que você ser forçado a sair da tua própria casa, ser levado para uma terra que você não quer e não ter o direito de voltar, isso é motivo de tristeza, de lamento. E esse povo viveu isso durante um período de 70 anos. Quantas pessoas deixaram projetos para trás, projetos de vida? Um exemplo disso é o profeta Ezequiel, que à altura de completar os seus 30 anos, e você bem sabe que alguém que está se preparando para o exercício sacerdotal naquele período, começava e iniciava a sua carreira sacerdotal exatamente aos 30 anos. E Ezequiel não teve esta oportunidade, ele foi levado para a Babilônia antes disso. Quantos casamentos não aconteceram? Quantas vidas foram jogadas no lixo? Quantas pessoas que foram e não conseguiram retornar
para ver a sua terra pela última vez. E aí o que a gente vê dentro desse salmo é quando nós percebemos pela voz do autor, e ele diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ele está olhando para uma situação que é do dia a dia dele. Naquela época, como que a economia girava? Agricultura. E como que fazia isso? Planta semente e espera. Tem jeito de adiantar o processo? Não. Você simplesmente planta e confia que Deus vai derramar chuva. E é isso que é um papel de uma semente. É simplesmente você colocar lá, depositar sua confiança e esperar que Deus faça algo em prol daquela situação. E nós vamos olhando para isso e percebemos que o que eles queriam era que Deus chegasse um momento que os tirasse da Babilônia, que chovesse, que fizesse algo, que a coisa acontecesse de forma diferente, mas que aquela semente plantada por eles um dia frutificasse e eles saíssem daquele lugar. E a primeira característica que nós podemos olhar sobre algumas sementes é que cada semente ela possui um tempo de germinar. Cada semente possui um tempo em que ela irá dar frutos. E este tempo não é o mesmo da pessoa que está ao seu lado. O tempo de germinar nem sempre é igual ao meu, é parecido com o seu. Mas o que nós olhamos para isso é que sementes precisam aguardar processos. E processos muitas vezes podem ser dolorosos. Eu não sei quantos aqui estão aguardando por um processo. O processo da cura, o processo da restauração da família, o processo do emprego novo, o processo da universidade. Mas sementes plantadas por Deus requer processo. E quando nós percebemos isso, precisamos entender que a comparação com quem está do meu lado, ela só dificulta o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Um grande exemplo disso que eu amo falar é sobre a vida de Ana. Ana, a primeira esposa de Eucana, percebia que o seu esposo tinha uma outra esposa e que esta esposa lhe dava filhos. Mas ela não conseguia dar filhos ao seu marido, e isso a entristecia, e isso deixava ela cabisbaixa, e isso foi motivo de muito choro durante esse processo, foi motivo de subir para orar em lágrimas, em pranto. Mas de repente o que a gente percebe é que a semente e o processo de Ana, certa vez frutificou. Uma Ana que sofria por causa dessa mulher chamada Penina, que a Bíblia relata que quando subia uma vez ao santuário por ano, esta mulher falava coisas de forma bárbara, de forma de tentar acertar a sua alma, de entristecê-la. E aí nós vamos perceber que a semente chamada Samuel nasce. A semente do processo de Ana nasce. E o que é mais lindo é que Ana entrega Samuel a Deus. E isso que é uma coisa mais linda no processo de uma semente. É quando você tem a capacidade de honrar a Deus quando ela dá frutos. E Ana, ela fala de coisas tão lindas, porque 1 Samuel capítulo 2 diz que Ana vai dizer o seguinte num cântico de vitória. E ela diz: o arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e aquela que tantos tinham, todos faleceram. E aí ela vai dizer o seguinte: olha, debocharam de mim, fizeram coisas de forma grosseira comigo, mas o cântico da vitória chegou na minha vida, aleluia.
E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que o cântico da vitória está próximo de chegar. O momento de você ser como Ana, de jubilar, de agradecer, de ver o que você orou há tanto tempo, de ver que você orou com lágrimas. O processo de Deus é sobre a tua vida em nome de Jesus, aleluia. E uma segunda característica é que existem sementes que precisam de chuva. Por quê? Tem semente que não precisa? Tem semente que não precisa. Mas se existem sementes que precisam que chova, isto é, tem sementes que precisam que algo aconteça, que sejam impulsionados a frutificar, que sejam impulsionados a sair do seu comodismo, que sejam impulsionados a deixar de ser apenas semente. Existem pessoas que têm essa característica. Deus tem um propósito grande para ele ou para ela. Deus tem promessas que não cabem para escrever, mas não conseguem de maneira alguma frutificar sozinhas. E aí que vem a parte de Deus, que é fazer chover. E eu sei que chuva muitas vezes faz a gente sair do comodismo. E muitas vezes nós precisamos ser encharcados pela glória de Deus, para que nós possamos acessar a presença de Deus, para que nós possamos acessar o sobrenatural de Deus. Quantas coisas aconteceram na sua vida, foi porque Deus te impulsionou. Quantas experiências te deu, não uma, não duas, mas várias, para que você esteja aqui hoje firme na presença dEle. Isso é motivo de gratidão, igreja, aleluia. E um exemplo disso para mim é Paulo de Tarso. Alguém que queria a todo custo matar, perseguir os cristãos. Porque a sua mentalidade era uma mentalidade de alguém que não conseguia entender quem era a pessoa de Jesus Cristo. Mas certa feita, Paulo, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com este Senhor chamado Jesus. E este Senhor Jesus fez com que Paulo se curvasse diante dele, mesmo que por uma cegueira momentânea. E ele vai perguntar para ele, na tradução dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que foi aquele dia a caminho de Damasco para a vida de Paulo? Foi chuva chegando na vida dele. Foi o momento em que ele reconheceu e viu que existe um Jesus Cristo que muda, que transforma, que liberta, que faz você voltar atrás muitas vezes, aleluia. E esse é o Jesus da minha e da sua história, que se for necessário ele faz você voltar atrás. Se você é uma semente que não germina, que você é uma semente infrutífera, Ele é capaz de fazer você germinar, aleluia. E Paulo, é um Paulo que estava a caminho de Damasco, na direção errada, no propósito errado, mas que tinha um futuro grande pela frente. Paulo, certa vez, em Romanos capítulo 1, ele diz, e se apresentando na carta, Paulo, escravo de Cristo. Sabe o que é o poder de Deus para fazer na minha e na sua vida? É a capacidade de fazer um perseguidor se tornar escravo de Cristo. É a capacidade de fazer você voltar atrás. É a capacidade de fazer você entender quais são os planos espirituais para a tua vida. É a capacidade de entender que Deus é um Deus que muda a nossa trajetória. E Paulo em Gálatas, ele vai mais à frente, ele diz, olha, Gálatas 2, eu já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, aleluia. Saia da estrada de Damasco e comece a ver o que Deus tem para fazer na tua vida. Comece a entender o que Deus, o propósito em torno da tua vida, é que você seja uma semente frutífera, é que você seja alguém que seja cheio
encharcado pela chuva de Deus. E ser cheio e encharcado pela chuva de Deus é aprender como Paulo: eu sou escravo de ti, Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Eu não vivo segundo os meus propósitos, mas eu vivo segundo a tua vontade. Aleluia. E isso é interessante porque quando uma semente ela frutifica, ela pode ter algumas características. Tem semente que, se você perguntar a algum agricultor, ele vai dizer: olha, nem toda semente é igual, e nem toda semente tem o mesmo formato. Sementes são diferentes e frutificam em tempos diferentes. Isso depende de que solo você está plantado. E nós vamos olhar para a história de José. José é o maior exemplo disso. Estava num ambiente, num solo, em que tinha diversos irmãos. Certa vez Deus colocou uma semente na mente dele. E essa semente era o seguinte: olha, José, você vai ser grande. Você vai sair deste lugar, José. Mas o solo, o ambiente em que José estava, não permitia ele crescer. Sabe por quê? Porque no solo que ele estava era repleto de inveja, de perseguição. O solo que ele estava era repleto de desconfiança. Mas quando nós olhamos para a história de José, eu vejo que ele é uma semente e que ele se destaca em todos os ambientes que ele passa. José é diferente na casa do seu pai. José, quando é vendido como escravo, ele foi um destaque e o melhor servo que o seu senhor podia ter. Porque o ambiente não te faz, mas a promessa que está sobre você, Deus há de cumprir e há de fazer você destacar onde você estiver. Porque o ambiente não pode te moldar. Porque o que acontece fora desta igreja, no seu trabalho, no seu ambiente familiar, não pode fazer de você uma semente infrutífera, não pode fazer de você uma semente que não germina, não pode fazer de você alguém que se prostra fácil. Sabe por quê? Porque Deus é o dono dessa semente, Deus é o dono dessa seara, e você tem uma proposta grande de Deus nas suas mãos. José é diferente como escravo. Quando ele desce à prisão, no ambiente de derrota, José se destaca. O ambiente não pode te moldar. José, quando ele às pressas é chamado para estar diante de Faraó no palácio, é interessante que as pessoas estão alvoroçadas. Faraó está preocupado porque teve um sonho, mas José chega na presença cheio da presença de Deus e começa a revelar: olha, o sonho que o Senhor teve é que o Senhor vai ter 7 anos de fartura, mas o Senhor vai ter também aqui 7 anos de escassez. E sabe o que eu acho lindo aqui? É que José começa a dar orientação para Faraó. Olha, Faraó, começa a pensar em alguém muito rigoroso aí, que o Senhor vai precisar. O Senhor vai precisar de alguém para administrar esse negócio, esse problema. E aí o que Deus está colocando José no solo certo para ser plantado. Então eu quero profetizar na tua vida: Deus vai te plantar no local certo. Deus vai te colocar onde Ele quer. Não, você não é uma semente ao vento que para, que é infrutífera. Não, você é uma semente de Deus, aleluia. E uma outra característica que nós podemos ver sobre as sementes é que justamente tem a ver com o vento. Sementes são espalhadas a todo momento pelo vento, porque poucas delas estagnam, param e ficam no lugar onde elas caíram.
O vento é capaz de levá-las para lugares totalmente diferentes. E eu consigo olhar para uma semente que Deus prometeu através de Jesus. Porque Jesus disse antes da sua ida: olha, eu não estou deixando vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. E aí quando eu olho para isso, Jesus dando as instruções: olha, fique em Jerusalém, porque vai vir algo aí da parte de Deus. E aí o que nós conseguimos ver é que sementes no mesmo lugar, esperando pelo um vento de Deus. Se você espera por um vento de Deus, Ele está aqui hoje para mudar a tua história, a tua vida. Ele é capaz de mudar a história da tua família. Ele é capaz de mudar a tua vida espiritual. Ele é capaz de fazer com que você tenha mais intimidade com Deus. E isso através do Espírito Santo de Deus. Mas antes disso, dessa promessa se cumprir, alguns começaram a chutar o balde e ir embora. Quantos discípulos não ficaram? Jesus, por exemplo, teve que buscar 2 que estavam a caminho de Emaús. E esses 2 já estavam voltando para casa, porque Jesus foi crucificado e nada aconteceu. E aí Jesus chega perto deles, começa a explicar os planos da salvação, explicar o que Deus estava fazendo. E muitas vezes, sabe o que Jesus tem que fazer? Te buscar de volta. Sabe, semente de Deus não pode voltar atrás. O que Deus fez na tua vida até agora, não é para que você volte ao lugar que Ele te tirou. Sabe, não volte para Emaús, não volte para aquele lugar onde Deus te tirou. Continue prosseguindo para o alvo, continue de pé, continue resistindo, continue no lugar onde Deus te plantou, continue ficando firme, porque Deus há de fazer coisas grandes sobre a tua vida, aleluia. Isso é interessante porque fala sobre pessoas que não devem voltar para casa, quando Deus está te chamando para fora. Sementes não se plantam dentro de casa. Sementes de Deus são plantadas para serem vistas e notadas do lado de fora. E o que Deus muitas vezes requer de nós é que você e eu possamos ser uma semente que seja frutífera e que seja vista. O que Deus quer fazer por mim e por você é que você seja abençoado, é que você seja destaque onde você passar, que você seja uma bênção de Deus à tua família, que você seja uma mãe melhor, que você seja um pai melhor, que você seja um filho melhor. Você é uma semente de Deus, aleluia. Isso é interessante porque nós entramos na 5ª característica. Já que a gente está falando de comodismo, existem sementes que, para nascer, elas precisam passar pelo fogo. A casca é tão dura que elas precisam passar pelo fogo para que elas possam germinar. E deixa eu te falar uma coisa: o que Jesus tem para fazer para mim e para você algumas vezes é fazer a gente passar pelo fogo. É fazer a gente passar pelo processo, é a gente aprender a recuar, a entender o que Deus quer fazer, é aprender a entender o que Deus está fazendo sobre a minha e a sua vida. Não simplesmente se trata de um pequeno processo, mas o que Deus há de fazer, muitas vezes precisa passar pelo fogo. E na Bíblia, fogo tem 2 sentidos. O fogo tem a ver com a ideia de moldar, fazer de novo se for preciso. E se você estiver disposto, Deus vai te moldar e te fazer de novo. Se Deus quiser e se você estiver disposto, Deus é capaz de mudar a história da tua vida.
Mas também fogo tem um segundo sentido, ele é purificador. Ele fala sobre a presença do Espírito Santo. E quando uma igreja é acesa pelo poder do Espírito Santo, aleluia, ninguém pode parar. Quando uma cidade é incendiada por uma igreja, não há quem pare. Quando uma escola é incendiada por um grupo de adolescentes que são cheios do Espírito Santo, ninguém pode parar. Quando o seu trabalho é incendiado pelo Espírito Santo, este local se transforma, a tua empresa prospera. Sabe por quê? Porque você é uma semente que passou pelo fogo. E é interessante que existem alguns personagens, e o que eu mais gosto é Pedro. Pedro passou pelo fogo. Entre a praia e o apostolado, Pedro passou por muitas coisas. Pedro passou pela negação. Pedro passou por momentos difíceis de angústia. Pedro passou por momentos em que ele acabou deixando de liderar os seus irmãos quando Jesus precisava dele. Pedro, até certa feita, quando o momento era para ser de pacificação, ele acaba agredindo alguém. Mas quando, a partir de Atos 2, a presença de Deus chega na vida daquele homem, ele se transforma de tal forma, que agora aquele Pedro foi quebrado pelo Espírito Santo. E sabe o que eu desejo? É que a nossa igreja, que o nosso país seja quebrado pelo fogo do Espírito Santo. Sabe, que a gente possa arder, que a chama de Deus possa te impactar de manhã, que Deus possa te encontrar pelas madrugadas, que você tenha fome, que você tenha sede da presença de Deus, que você seja encontrado por Deus nos momentos que você mais precisa, que a sede de Deus possa te alcançar nos momentos que você mais necessita dele, aleluia. E sabe o que é isso? Quando sementes começam a prosperar, aleluia, quando a presença de Deus começa a invadir um povo, quando Deus começa a mudar a história de uma cidade, não tem homem que pare, não tem legislação que pare, não tem nada que pare quando o mover de Deus ele se incendeia. Então o que eu desejo para você é que a presença de Deus não te aparte da tua casa, que a presença de Deus te acompanhe na tua esquerda e na tua direita, que a presença de Deus te acompanhe na tua saída e na tua entrada, que as pessoas, assim como olharam para Pedro, ele é diferente, até no andar dele ele podia curar. Sabe o que é isso? Presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E eu não sei porquê desta palavra, mas o que Deus tem falado comigo nos últimos dias é: o meu povo precisa sair da estagnação, o meu povo precisa sair do comodismo, o meu povo precisa se levantar como um exército, o meu povo precisa sair da casa dele e entrar numa segunda-feira e dizer: o meu dia, a minha semana é do Senhor, a presença dele está sobre a minha família, nenhum mal estará atingindo a minha casa. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Deus dessa seara. E deixa eu te dizer mais: o Deus que nos chamou, o Deus que te colocou nesta casa, o Deus que te salvou, é o Deus que quer que você se levante, o Deus que quer que você esteja numa posição de guerra, que quer que você esteja numa posição de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser. Eu sou como um Paulo, um escravo teu, e eu estou aqui para dizer: venha, me encha com a tua presença, me enche, Espírito Santo.
Senhor, muitas vezes eu tenho dificuldade de buscá-lo. O meu tempo muitas vezes me priva, muitas vezes distrações acontecem, mas eu quero que este ano, que 2024, seja um ano que eu saia do comodismo, que eu não entre em Emaús, mas que eu siga em direção a Jerusalém, que eu siga para o rumo da Tua presença, que eu siga para o alvo, sem olhar para trás, aleluia. E quem está disposto a fazer isso nesta noite? E eu quero dizer para você, sementes passam por processo. É doloroso, mas semente na mão de Deus frutifica. E assim como algumas histórias que nós lemos aqui, muitas vezes, como o salmista diz no Salmo 126, quando ele está semeando, ele não está semeando com alegria, com vontade, com prazer, mas ele está semeando porque é necessário. E muitas vezes tem coisas que você não quer fazer, mas é necessário que seja feito. No reino de Deus é assim. Tem coisas que você não quer fazer, mas é necessário ser feito. Tem dias que o tempo está nublado e não dá para ser feito. Eu não quero sair de casa, eu não quero sair da minha posição de comodismo, mas é necessário fazer isso. O Salmo 126 só diz uma coisa para mim, igreja. Ele diz o seguinte: olha, o choro não pode te impedir de semear. A tristeza que você tem não pode impedir você de semear. Sabe por quê? Porque enquanto você está semeando, Deus está mandando chuva. Enquanto você está semeando, Deus está cuidando da tua casa. Enquanto você semeia, Deus cuida dos teus projetos. Enquanto você semeia, Deus cuida do teu futuro. Enquanto você semeia, a presença de Deus te encontra. E eu quero convidar você nesse momento a ficar sobre os seus pés, para que eu possa orar sobre a tua vida, para a tua vida. E essa oração que eu quero fazer é uma oração para que você entenda que tipo de semente que Deus quer que você seja. Para que você entenda quem que Deus quer que você seja no reino dele. Você não foi chamado para sentar num banco de domingo apenas. O que cerra o teu peito é muito maior, aleluia. O que o Espírito que existe dentro de você é muito maior do que isso, aleluia. Você não foi chamado apenas para assistir um culto, mas para participar dele, para fazer deste o culto da tua vida, para fazer deste ambiente um ambiente espiritual. Porque quando você, mesmo com o coração triste, mesmo com as dificuldades, você começa a dizer: Senhor, eu estou aqui acabado, mas eu estou aqui glorificando o teu nome. Senhor, meu coração chora, mas glória ao teu nome. Meu coração está triste, mas glória a Deus. Eu estou aqui de pé, quase que arrastado, mas bendito seja o teu nome. Eu estou aqui, Senhor, pensando nas lutas da segunda-feira, mas glória ao nome do Senhor. Senhor, eu estou aqui amargurado, mas bendito é o que está sentado à destra de Deus, aleluia. Quando um povo começa a bendizer o nome de Deus, você está atraindo chuvas para as suas sementes. E essa oração que eu gostaria de fazer para a tua vida é segundo a palavra que Deus trouxe ao meu coração. E por mais que talvez eu não queira ministrá-la, eu não posso abrir mão do compromisso que Deus fala comigo. E deixa eu te dizer, você não nasceu para estar na zona de conforto. As promessas que Deus te falou lá atrás não estão dentro de uma gaveta. As promessas que Deus te falou lá atrás não foram esquecidas. As promessas que Deus te falou lá atrás não estão escondidas
num local juntando poeira. As promessas que Deus um dia te fez, elas estão nas mãos do Senhor. E estas promessas, assim como essas sementes, elas têm um tempo para germinar, ela tem um tempo para acontecer. E não é no teu tempo, não é no meu, é quando Deus quer. Porque uma planta que acaba nascendo antes do determinado momento, ela morre. Mas quando uma planta, ela nasce aos cuidados do jardineiro chamado Deus, é uma planta que vai frutificar. Então deixa eu dizer para você, as promessas de Deus sobre a tua vida não morreram. Aleluia. O que Deus quer para a tua vida é muito maior do que você pensa. Deus não planeja segundo o que você imagina. A sua vida não é essa que você idealizou. Não é dessa forma que você pensa. Não, eu vou viver a minha vida tranquilamente. Mas o que Deus quer de você é te chamar para algo muito maior. Então eu quero orar por a tua vida dizendo assim: Senhor Deus, amado Pai, Senhor, aqui está o teu povo, Jesus, como sementes tuas. Senhor, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra, Senhor Jesus, foi falada. E eu sei de um Deus tão poderoso e tão fiel que está aqui, que é capaz de mudar a história dos teus filhos. Senhor Jesus, eu apresento as promessas que o Senhor colocou na vida dos teus filhos. Senhor Deus, que todo comodismo vá embora, que toda seta do inimigo tentando, Senhor Jesus, acorrentar os teus filhos, que elas caiam por terra pela autoridade e o nome de Jesus. Que toda seta maligna dizendo para os teus filhos que eles não são, que não podem, que não é, caiu por terra pela autoridade de Jesus Cristo, porque os teus filhos, aleluia, eles são sementes numa boa terra. Senhor Jesus, eu apresento a vida de cada um deles, Pai, que o Senhor possa fazê-los cair num solo, que eles possam germinar, que o ambiente não os faça, mas que eles façam o ambiente, que as pessoas lá fora olhem para eles e digam: este é diferente. Que o patrão olhe e diga: este funcionário é diferente. Que o empregado diga: olha, este meu patrão é diferente. Por quê? Porque ele serve a um Deus Altíssimo. Aleluia. Senhor Deus, eu apresento a vida de cada um deles. Eu apresento a vida desta igreja. Eu apresento a vida deste bairro. Eu apresento a vida desta cidade. Senhor, que o teu fogo não cesse, que o teu fogo não acabe, mas venha nos inundar com a tua presença. Venha nos inundar, Senhor. Nome que venha é sobre inundar todo a tua igreja. é o teu Jesus. Venha inundar com a tua presença, aleluia. Fonte da salvação, Aleluia. só tu és Jesus. Adore o Senhor, cante.